A Herdeira das Águas, quando o mar devolveu a verdade. Da luxuosa varanda sobre o mar ao fundo falso do rio Capibaribe. A jornada de uma mulher que descobriu que a morte pode ser um maior recomeço. Está com seu café pronto? Bem-vindo a Um Café, Uma História. O cantinho onde os segredos mais profundos viram narrativas e os rios devolvem o que não lhes pertence. Onde quer que você nos escute, dirigindo pela Avenida Boa Viagem, em casa curtindo a brisa do fim de tarde, ou naquela pausa merecida para simplesmente ser, hoje vou levá-lo até uma mansão à beira do Capibaribe, onde uma mulher chamada Patrícia estava prestes a aprender que o amor mais perigoso é aquele que vem disfarçado de conto de fadas. Se essa história de sobrevivência e vingança silenciosa te tocar, ajude-nos a manter esse espaço de histórias que ressoam. Inscreva-se no canal, ative o sininho para não perder nenhum capítulo e deixe seu like, aquele clique que sussurra: estou aqui, conte mais. Agora segure sua xícara, acomode-se aí onde está e vamos mergulhar em A Herdeira das Águas. O vento salgado do Recife brinca com os fios soltos do meu cabelo nesta varanda de concreto e vidro. É um apartamento novo, cheiro de tinta fresca e madeira polida, mas o cheiro de maresia é o mesmo. Sempre foi. Eles dizem que o mar apaga todos os rastros. Minha voz soa baixa, quase um segredo para as ondas lá embaixo. Minhas mãos, agora firmes, se fecham em volta da xícara de chá. Chá de camomila, o mesmo que eu tomava antes de dormir, naquela outra vida. Antes de saber que alguns pesadelos acontecem com a gente de olhos abertos. Se eu esforçar a vista, consigo enxergar a foz do Capibaribe, o ponto exato onde o rio, carregando tantos segredos da cidade, se entrega ao oceano. Dali, a água parece tão calma, tão inocente. Meu marido, Arthur, acreditava piamente nisso, na lógica implacável das correntes marítimas, na eficiência silenciosa dos abismos. Um sorriso seco me escapa. Ele sempre foi um homem de planos, de projeções e planilhas. Estudou as marés, as correntes da costa pernambucana, tudo para que o acidente fosse perfeito. Ele me jogou nas águas escuras e geladas do Capibaribe, num trecho profundo perto do Marco Zero, na frente daquela mansão branca que foi nosso palácio de verão e que ele achou que seria o meu túmulo eterno. Fecho os olhos. E num piscar, estou lá de volta. O vestido de seda branca, pesado com a água, enrolando-se nas minhas pernas como um sudário, o gosto do champanhe e do sal na garganta, a última imagem, o contorno da sua figura contra as luzes da cidade, imóvel, me observando afundar. Não era ódio no rosto dele, era alívio. O alívio de um homem que finalmente deleta um arquivo inconveniente. Achou que era o fim. Mas o mar, esse velho sábio caprichoso, não é um cúmplice confiável. Ele não apaga, não. Ele guarda. Ele devolve. Abro os olhos. A vista é deslumbrante. Mas meus olhos já não são os mesmos. Eles veem a beleza, mas enxergam também os perigos que se escondem sob a superfície lisa. Como eu me escondi. E eu, Patrícia Cavalcante, voltei. Sinto o peso do nome no ar. Não é mais o peso leve da herdeira mimada, da socialite que eu fui. É o peso de uma mulher forjada no frio mais profundo, refeita com os cacos da própria história. Uma fênix que renasceu não do fogo, mas da água salgada e da traição. E o pensamento mais doce, o que me sustenta todas as manhãs, é um só. Ele não faz ideia. Deixa o silêncio pairar, preenchido apenas pelo som das ondas quebrando na areia. O jogo mudou e o xeque-mate
Bem, o checkmate será meu. O salão do consulado britânico em Recife estava impecável, como sempre. Cristais reluzentes, canapés que eram pequenas obras de arte e o murmúrio polido de dezenas dos nomes mais ricos e influentes de Pernambuco. E eu, Patrícia Cavalcante, no centro daquela tempestade perfeita, estava profundamente entediada. Meu vestido de seda vermelha, importado da Itália, valia mais que o carro da maioria das pessoas ali. E era, naquele momento, uma prisão de alto padrão. Eu era o troféu principal daquela noite, a herdeira do império sucro-alcooleiro dos Cavalcante, e todos os olhares me pesavam como uma armadura de chumbo. Até que o universo, num raro momento de humor, decidiu sacudir a minha gaiola dourada. Ele não estava na lista de convidados. Eu sabia disso com a certeza com que conhecia cada quadro do nosso palacete em Boa Viagem. Usava um terno azul marinho que, para um olho não treinado, poderia passar despercebido. Mas o meu olho era treinado, e eu via o corte um pouco fora de moda, o tecido que perdera o brilho após algumas lavagens. Enquanto um senhor grisalho discorria sobre os méritos do iene frente ao dólar, uma voz nova cortou o ar, firme e sem pedir licença. Com todo o respeito, seu doutor, o senhor está ignorando completamente o potencial da biomassa de bagaço de cana na matriz energética do Estado. É um erro de cálculo estratégico. Todos à volta viraram-se, chocados. Eu me virei fascinada. Era ele, Arthur. Ele não estava se dirigindo a mim, não ainda. Seus olhos, de um castanho intenso, estavam fixos no economista, desafiando-o com uma chama de convicção que eu nunca vira naqueles salões. Ele falava de eficiência logística, de sustentabilidade, do porto de Suape, com uma paixão que era quase física, uma fome genuína por mudar as coisas. O silêncio constrangido foi quebrado por ele. Ele finalmente se virou para mim e, pela primeira vez, aquele fogo nos olhos deu lugar a um traço de timidez. Arthur Lemos, engenheiro, estendeu a mão, um gesto simples e direto. E a senhora deve ser a razão pela qual este evento tem a melhor taxa de ocupação dos últimos 5 anos. Não foi um elogio de cortesia, não. Foi direto, quase um fato técnico. E Deus me perdoe, funcionou. Eu, Patrícia, que nasci e fui criada para desconfiar de sorrisos e interesses, que conseguia sentir o cheiro de um puxa-saco a 1 quilômetro de distância, baixei completamente a guarda. Ele era a antítese do meu mundo, bruto onde os outros eram polidos, autêntico onde os outros eram ensaiados. Sua ambição não era um segredo sujo, era uma bandeira que ele carregava com orgulho. E eu, tola e ingênua, confundi aquela aspereza com honestidade. Achei que aquela fome era por um futuro que construiríamos juntos. Foi o maior erro da minha vida. Minha mão agora contrai involuntariamente em volta da xícara vazia. O erro que quase me custou tudo, mas também, e isso é a ironia mais cruel e mais bela da minha história, foi o único erro que não me arrependo de ter cometido. Porque foi esse deslize, essa brecha na minha fortaleza que me levou até essa varanda, mais forte, mais sábia, infinitamente mais perigosa para quem tentar me subestimar de novo. O casamento foi a capa de revista naquele ano. A união da herdeira dos Cavalcante com o jovem gênio da engenharia. A foto na escadaria da Igreja da Sé, sob um céu de brigadeiro, parecia saída de um conto de fadas. E, por um tempo, acreditei que era. Nosso apartamento em Boa Viagem tinha vista para o mar que agora observo de um lugar diferente. Arthur trocou o terno azul morinho por trajes sob medida de alfaiate italiano. Ele aprendia rápido,
muito rápido. Ele não era mais o forasteiro, era o príncipe consorte do meu pequeno reino. E, inicialmente, foi brilhante. Trouxe uma lógica feroz para partes dos negócios da família que estavam emperrados pela tradição. Ele falava de sinergia e otimização de processos com um brilho nos olhos que eu interpretava como amor. Amor por nós, pelo que estávamos construindo. Patrícia, querida, esse negócio de energia é o futuro. Precisamos diversificar. O sobrenome Cavalcante pode abrir portas que eu sozinho nunca conseguiria. Ele dizia isso com os dedos entrelaçados nos meus, seu olhar sincero. Eu via a ambição e achava linda. Era o motor que iria levar nosso legado adiante. As viagens para Paris e Nova York não eram mais férias, eram missões de negócios. Em cada jantar, em cada reunião, ele era impetuoso. Um vendaval de ideias. Meu pai, já idoso, via nele o sangue novo que a empresa precisava. Ele é um lobo, sua filha. Meu pai me disse uma vez, a voz carregada de um cansaço que eu não soube decifrar. Só tome cuidado para ele não confundir o rebanho com a família. Na época, ri. Achava ciúmes de um velho imponente vendo seu trono ser ocupado por alguém mais competente. Eu não entendi o aviso. Eu só via o sucesso. A vida era um carrossel dourado de inaugurações, festivais privados em Fernando de Noronha e jantares onde Arthur, o garoto prodígio, era a atração principal. Nossos nomes se fundiram nas placas dos prédios, nos papéis da holding, Cavalcante e Lemos. Nossa fusão parecia perfeita, um conto de fadas moderno escrito em contratos e lucros. Eu, Patrícia, estava finalmente vivendo. Ou, pelo menos, era o que eu acreditava piamente. Afinal, ele estava ali, sempre, ao meu lado, segurando minha mão, sussurrando. É tudo para nós, meu amor. Só não percebi, cega pelo afeto e pela luxuosa rotina, que na equação perfeita de Cavalcante e Lemos, o Cavalcante estava aos poucos se tornando um mero coadjuvante, um detalhe ornamental, um sobrenome a ser mantido pela tradição, mas cujo poder real estava sendo silenciosamente transferido para as mãos ávidas de Lemos. O palácio era lindo, mas os alicerces já rangiam, e eu, dançando no salão principal, era a única que não ouvia o som. O apartamento em Boa Viagem ficava cada vez mais silencioso, mesmo quando estávamos os dois dentro dele. O carrossel dourado começava a perder seu brilho, e os cavalos de madeira mostravam sua tinta descascada. Foi durante o jantar de celebração do nosso 2º ano de casamento. Arthur havia fechado a maior parceria da história da empresa, fundindo nossos negócios com um grupo chinês. Ele estava eufórico, os olhos brilhando com uma luz que eu já não reconhecia mais como alegria. Era outra coisa. Triunfo puro. É só o começo, Patrícia, ele disse, erguendo a taça de um Bordeaux caríssimo. Agora vamos verticalizar toda a operação. Comprar terras, controlar do plantio à exportação. Sorri, orgulhosa, até que ele completou com a naturalidade de quem comenta o tempo. Precisamos rever seu testamento, amor. Essas cláusulas antigas do seu pai são um empecilho. Travam a agilidade que precisamos para crescer. O garfo parou a meio caminho da minha boca. O testamento do meu pai. Uma teia de proteções cuidadosamente urdida para garantir que, aconteça o que acontecer, o patrimônio Cavalcante sempre voltaria para as mãos da família. Para as minhas mãos. Travam? Perguntei, tentando disfarçar o gelo na voz. Ou protegem? Ele riu, um som curto e seco que não chegou aos olhos. Protegem de quem, querida? De mim? O silêncio que se instalou entre nós era mais espesso que o veludo das cortinas.
Era a primeira vez que ele confrontava diretamente as amarras que o impediam de possuir tudo. Naquele momento, o nós, que tanto ele propagava, começou a se desfiar, fio a fio. As discussões se tornaram mais frequentes, sempre sob o disfarce de planejamento estratégico. Ele queria mudar a estrutura societária, trazer novos investidores, amigos dele. Queria que eu assinasse procurações mais amplas. É tudo para nós, Patrícia, para o nosso futuro. A frase, que antes soava como uma promessa, agora soava como um feitiço, um encantamento para me fazer adormecer enquanto ele, pacientemente, construía sua própria corte dentro do meu reino. Eu, Patrícia, que havia baixado a guarda, senti os instintos antigos despertarem. O mesmo faro que me fazia desconfiar dos puxa-sacos nos coquetéis, agora latejava dentro de mim. Mas era mais fácil ignorar. Afinal, ele era meu marido, partilhava minha cama, meu nome, minha vida. Acreditar na sua fome era menos assustador do que encarar a verdade. A ambição dele não tinha mais limites. E o eu dele, esse eu faminto e insaciável, estava começando a ver Patrícia Cavalcante não como uma parceira, mas como o último grande obstáculo no seu caminho. O palácio não apenas rangia, ele começava a tremer, e eu, finalmente, estava acordada para ouvir o barulho. A noite estava estrelada sobre o rio Capibaribe, com suas águas escuras refletindo as luzes do Recife antigo. Estávamos no iate, ancorados em um ponto isolado, perto daquela mansão branca da família. Uma noite só para nós, ele dissera, para reconectar. Arthur parecia o marido perfeito daqueles primeiros tempos, atento, carinhoso, com aquele sorriso que outrora me conquistara. Ele mesmo preparou os drinks. Um espumante especial, Patrícia, para celebrar nossos planos. O champanhe era doce, mais doce que o habitual. Eu bebi, deixando que o álcool dissolvesse minhas desconfianças remanescentes. Talvez eu estivesse errada, talvez fosse só uma fase. Com cada gole, o mundo ficava mais suave, as bordas menos definidas. As luzes da cidade começaram a dançar, embaralhando-se com as estrelas. Eu me sentia leve, flutuando. E ele estava ali, sempre ao meu lado, sua mão firme no meu ombro, guiando-me pelo convés. "Olha que lua!" ele sussurrou, apontando para o céu. E quando virei o rosto para o alto, senti seu braço envolver minha cintura. Um abraço que por um segundo me fez sentir segura, até que a firmeza daquele abraço se transformou em pressão, em força. "Arthur!" Minha voz soou fraca, distante, engolida pela névoa alcoólica. E então veio o impulso, súbito, inexplicável. Não foi um acidente, não foi um tropeço. Foram as duas mãos dele, as mesmas mãos que horas antes seguravam as minhas com terna cumplicidade, projetando-me para trás, sobre a amurada. O tempo desacelerou. Lembro do vento cortante contra o meu rosto, do brilho metálico em seus olhos, que não era reflexo da lua, mas algo interno, vazio. A última coisa que vi, antes do impacto gelado me envolver, foi o contorno da sua figura contra as luzes do Marco Zero, imóvel, apenas observando. Não era ódio, não era raiva, era a mais pura e aterradora indiferença, o alívio de um arquiteto vendo a demolição final de um obstáculo. A água chegou como um socorro no estômago. O vestido de seda, outrora um símbolo de elegância, transformou-se em um sudário pesado, puxando-me para as profundezas escuras. O sabor doce do champanhe se misturou ao sal amargo, e a última bolha de ar que escapou dos meus lábios não carregava um grito. Carregava um nome, o nome do homem que, com cálculo e frieza, acabara de assassinar sua própria esposa. O silêncio das profundezas foi a resposta, e o rio, cúmplice involuntário, começou a escrever um novo capítulo para a história de Patrícia Cavalcante. Um capítulo que ninguém, muito menos Arthur,
Esperava que fosse lido. A escuridão era total. Um peso imenso apertava meu peito e o frio, um frio que queimava a pele e entorpecia a mente. A correnteza me arrastava como um boneco de pano, sem direção, sem esperança. Minha mente era um turbilhão de imagens desconexas. O rosto de Arthur, as luzes da cidade, o gosto doce do champanhe envenenado, a sensação das mãos dele e das minhas costas. A superfície parecia cada vez mais distante. Meus pulmões ardiam, implorando por ar. Era mais fácil desistir. Era mais fácil deixar o rio terminar o trabalho que Arthur começou. Mas algo dentro de mim, teimoso e primal, se recusou a morrer. Algo que não era mais a Patrícia mimada e ingênua, mas uma fagulha de vida pura, bruta. Meus braços se moveram pesadamente, lutando contra o pânico e a sedação. A superfície. Precisava chegar à superfície. Quando finalmente consegui emergir, ofegante, engasgada com água e desespero, a primeira coisa que vi não foi o iate, não foi Arthur. Foram as luzes fracas de uma jangada, balançando suavemente a poucos metros de mim. Uma silhueta se movia contra a lua. Meu Senhor Jesus! Uma alma no rio! A voz era áspera, carregado do sotaque da terra. Mãos calejadas, fortes como raízes de jaqueira, se fecharam em torno do meu braço. Ele me puxou para dentro do barco simples, com uma força que parecia vir da própria terra. Eu tremia incontrolavelmente, encharcada, envergonhada e aterrorizada. O homem era idoso, o rosto marcado pelo sol e pelo tempo, mas seus olhos tinham uma serenidade que acalmou instantaneamente meu coração em frenesi. Calma, menina, o bicho tá feito, tá safe agora. Ele me envolveu em um cobertor áspero, cheirando a rede e a maré. Nenhuma pergunta, apenas cuidado. Enquanto Arthur, em algum lugar na escuridão, encenava seu teatro de desespero, um anônimo, um estranho, me oferecia a única coisa que importava: a vida. Enquanto remava em silêncio de volta à margem, eu olhava para as luzes distantes da mansão. E naquele momento, entre calafrios e lágrimas silenciosas, uma nova Patrícia nascia. Não a herdeira, não a esposa traída, mas uma sobrevivente, uma testemunha. O homem me levou para uma casa simples no Pina, onde sua esposa, com as mesmas mãos gentis, me trocou e me deu chá quente. Eles me chamaram de Anjo do Rio. Eu não era um anjo, era um fantasma. Um fantasma com um segredo e uma missão. Enquanto o mundo lá fora acreditava que Patrícia Cavalcante estava morta, ela, na verdade, estava mais viva do que nunca. E Arthur, em sua arrogância, não fazia ideia de que sua vítima mais perigosa acabava de ser salva pelas mãos que ele nunca se daria ao trabalho de notar. A luz branca e crua do posto de saúde municipal me acordou. Estava deitada em uma maca dura, coberta por um lençol áspero. O cheiro era de antisséptico e desinfetante. Jane Doe, desconhecida, resgatada do rio. Foi assim que a enfermeira me registrou, sem nome, sem história. Apenas um corpo molhado e em estado de choque que o Sr. Francisco tinha carregado nos braços como um fardo precioso. Na televisão pendurada na parede da sala de espera, a manhã era dominada por uma notícia. Desaparecimento da socialite Patrícia Cavalcante. Buscas intensas no rio Capibaribe. O marido, Arthur Lemos, visivelmente abalado, fez um apelo à população. E lá estava ele, de preto, os olhos vermelhos, a voz trêmula e perfeitamente quebrada. Era uma atuação magistral. Ele segurava uma foto nossa, dos tempos felizes, e pedia por qualquer informação. O meu próprio rosto me encarava da tela, como um fantasma do passado, e o homem que tentou me matar chorava por mim em rede nacional.
Uma onda de náusea e raiva tão profunda tomou conta de mim que pensei que iria desmaiar. Mas não, a lucidez veio como uma lâmina gelada. Ele acreditava que eu estava morta. Ele estava seguro em sua mentira. E essa era a minha maior arma. A enfermeira se aproximou, com um formulário na mão. Consegue se lembrar do seu nome, querida? Olhei para ela, depois para a TV, onde Arthur recebia abraços de condolências de sócios e políticos. Ele estava no palco, recebendo os aplausos por meu assassinato. Não, menti. Minha voz um fio de som. Não lembro de nada. A mulher anotou com um olhar de pena. Pena era bom. Pena não faz perguntas. Naquele momento, Patrícia Cavalcante, a herdeira, a esposa, a vítima, tomou uma decisão. Ela não ia voltar daquela morte. Era muito perigoso. Ele tinha recursos, influência. Se eu simplesmente aparecesse, seria só uma questão de tempo até ele terminar o trabalho. Dessa vez, sem testemunhas. Deixar que o mundo acreditasse na minha morte não era covardia. Era tática. Era jogada de xadrez de alguém que aprendeu, da maneira mais dura, a jogar para sobreviver. A mulher que saiu daquele poço de saúde não era mais Patrícia. Era uma sombra. Uma assombração com um único propósito, movida a um frio e silencioso ódio. Enquanto Arthur se vestia de luto e contava minha herança, eu, sua viúva, começava meu trabalho nas sombras. A primeira fase do meu plano era simples: observar, aprender e esperar. A morte seria meu disfarce, e o luto dele, minha cortina de fumaça. O jogo tinha começado, e pela primeira vez, eu tinha a vantagem do elemento surpresa. A casa de seu Francisco ficava em uma rua de terra batida no Pina, com vista para o mangue. O cheio era diferente de Boa Viagem. Era de maré baixa, de peixe seco e de vida real. 2 dias depois de o rio me cuspir de volta, eu estava lá. Enfiada em roupas emprestadas, um lenço cobrindo meu cabelo ainda embaraçado. Era o meu próprio velório. A igreja matriz estava apinhada. Carros pretos, flores brancas, um mar de gente vestindo seda e tristeza de vitrine. Eu me escondi atrás de um quiosque do outro lado da rua, o coração batendo tão forte que eu temia que todos ouvissem. E então eu o vi. Arthur. Ele desceu de um carro preto, apoiado em seu sócio mais próximo, Ricardo. O rosto pálido, os ombros curvados sob o peso de uma dor que parecia autêntica. Ele era a imagem do luto perfeito. Eu o observei receber abraços, apertos de mão. Vi lágrimas rolarem pelo seu rosto quando um repórter se aproximou. Ele falou de nosso amor, de nosso futuro roubado. Era convincente. Era aterrorizante. Minhas próprias lágrimas queimavam atrás dos meus olhos, mas não eram de tristeza. Eram de raiva. Uma raiva tão fria e sólida que parecia uma barra de gelo no meu peito. E foi então que aconteceu. No auge da sua performance, enquanto ele se virava para entrar na igreja, seus olhos se encontraram com os de alguém na multidão. Era uma mulher, magra, vestida com um vestido preto discreto mais caro. Ela não se aproximou para dar condolências. Apenas manteve contato visual por uma fração de segundo. E ele, o viúvo desolado, no meio do seu espetáculo de dor, lhe dirigiu um quase imperceptível aceno de cabeça. Um micro sorriso rápido, furtivo que sumiu antes mesmo de se formar. Não era um cumprimento de cortesia, era um cumprimento de cumplicidade. Naquele instante, o último fio de dúvida que eu ainda alimentava no meu coração se desfez em pó. Aquela mulher era a sócia, a amante, a cúmplice, talvez até a arquiteta do meu acidente. Enquanto o caixão vazio descia simbolicamente na terra,
Eu entendi. Eu não era a única que estava fingindo. A dor dele era uma farsa. O amor tinha sido uma mentira desde o início. A mulher que entrou naquela igreja para ser velada tinha morrido de verdade no rio. A que saiu de lá, invisível do lado de fora, era outra. Eu não queria mais apenas sobreviver. Eu queria justiça. E, se necessário, vingança. Arthur acreditava que estava no último ato da sua peça. Mas ele não sabia que o espetáculo mal tinha começado. E que, desta vez, a plateia tinha virado a protagonista. O quarto emprestado no Pina tinha paredes descascadas e o chão de cimento queimado. Mas tinha uma fechadura na porta e um silêncio que era meu aliado. Era o meu covil, meu quartel-general improvisado. A primeira coisa que fiz foi acessar o fundo de emergência. Um presente de aniversário de meu pai, anos atrás, com um sermão sobre nunca colocar todos os ovos na mesma cesta, nem mesmo os do coração. Uma conta em um banco nas Ilhas Caimã, em meu nome de solteira, da qual nem Arthur tinha conhecimento. O dinheiro lá não era uma fortuna, mas era suficiente para a guerra. Com um notebook velho comprado com dinheiro vivo, conectado ao Wi-Fi de um vizinho, eu me tornei um fantasma no mundo digital. A primeira compra, uma tesoura. Fiquei parada diante do espelho embaçado do banheiro, segurando aquelas lâminas. Meu cabelo sempre longo, sempre impecável, era a coroa da Patrícia que todos conheciam. O primeiro corte foi o mais difícil. Um grande pedaço de cabelo castanho escuro caiu no chão úmido. E com ele, caiu a máscara. Cortei tudo, até ficar com um curto, irregular, quase um corte de bol. Depois comprei uma tintura barata, loira platinada, que deixou meus fios com um tom artificial e áspero. A transformação era chocante. Quando levantei os olhos para o espelho, uma estranha me encarava. Os olhos eram os meus, mas o resto era de uma mulher mais dura, mais comum. Uma mulher que não chamaria a atenção de Arthur na rua. Era o disfarce perfeito. Mas a mudança mais profunda não estava no cabelo, estava na postura. A herdeira que andava com os ombros para trás e o queixo erguido havia dado lugar a uma mulher que se fazia de invisível. Meu luto não era mais pela vida que perdi, ou pelo amor que nunca existiu. Era pelo homem que eu pensei que ele era, pela ingenuidade que eu carregava. Agora, essa ingenuidade estava morta e enterrada, e no lugar dela nascia uma determinação fria e afiada como uma lâmina. Enquanto Arthur se deleitava com sua vitória, a mulher que ele tentou matar estava se refazendo nas sombras. Mais leve, mais rápida, mais perigosa. A fênix não tinha renascido das cinzas, mas das águas traiçoeiras do Capibaribe. E ela não cantaria uma canção de dor. Ela planejava um canto de guerra. Sentada no chão frio do meu quarto, com o notebook apoiado nos joelhos, eu me conectei à rede Wi-Fi do restaurante de praia ao lado. O sinal era fraco, instável, mas suficiente. Era como eu me sentia, uma presença tênue, mas persistente. A primeira senha que quebrei foi a do e-mail corporativo do estagiário de TI. Arthur sempre foi arrogante. Implementou sistemas de segurança caríssimos para os dados da empresa, mas subestimou completamente os funcionários mais júniores. De lá, foi como dominó. Acessei os servidores da holding, Cavalcante e Lemos. E lá estava tudo. Todos os projetos futuros, todas as licitações que ele disputava, todos os e-mails confidenciais trocados com a tal mulher do velório, que descobri ser a sócia majoritária de uma concorrente. Isso não é uma empresa, é um império de vaidades, sussurrei para a tela observando os números inflados em um relatório para investidores. Minha primeira ação foi sutil. Um e-mail anônimo, enviado de um servidor descartável para o Conselho Administrativo. Prezados membros do Conselho, questiono a ética do empréstimo de 5 milhões de reais à empresa Solux Energia, de propriedade da senhora Beatriz Monteio, sem licitação prévia.
Anexo, contrato. O anexo era real. Eu o tinha assinado meses atrás, sem perceber a armadilha escondida nas letras miúdas. Arthur e Beatriz, os dois sócios em negócios e na vida, lucrando com a desgraça que eles mesmos orquestraram. Nos dias seguintes fui um cupim, um fantasma no sistema. Alterei datas de reuniões importantes nos calendários compartilhados. Vazei para um jornalista investigativo os rascunhos de um projeto que desviava a verba ambiental. Cada clique meu era uma alfinetada no castelo de cartas dele. Arthur começou a sentir. Recebi um e-mail automático de que minha senha de administrador havia sido revogada. Ele estava fechando as portas, assustado. Os sócios estavam inquietos, os investidores fazendo perguntas. Ele não podia saber que o inimigo não estava do lado de fora tentando invadir. O inimigo já estava dentro há anos. Conhecia cada senha, cada segredo, cada fraqueza. Eu, Patrícia, a que não entendia de planilhas, havia me tornado a maior ameaça aos negócios do meu marido. E a ironia mais doce, ele estava me caçando, desesperado para encontrar o hacker, o traidor, sem imaginar que estava perseguindo um fantasma, o fantasma da própria esposa que ele mesmo criou. A vingança não seria um evento, seria um processo, lento, metódico e irresistível. De dentro do meu esconderijo, eu observava os efeitos da minha guerra silenciosa. As notícias online sobre a holding Cavalcante Lemos já não eram mais tão glamurosas. Investidores questionam transparência do grupo. Licitação milionária é suspensa pela Controladoria Geral. Sócia de Arthur Lemos é investigada por conflitos de interesses. Cada manchete era uma pequena vitória, um fio a mais no laço que eu estava tecendo em volta do pescoço dele. Foi então que recebi um presente inesperado. Um e-mail automático dele, Sistema de Segurança Residencial. Alerta de movimento. Adegas. Em uma tela dividida, assisti às câmeras de segurança da mansão. Era ele, Arthur, sozinho, às 3 da manhã, diante da estante de vinhos. Ele não escolheu um Bordeaux raro. Pegou uma garrafa de uísque barato, daquelas que ele criticava meu pai por tomar, e não se deu ao trabalho de pegar um copo. Vi ele arrancar a tampa e levar a garrafa diretamente à boca, o pescoço inclinado para trás em um gole longo e desesperado. Seus ombros, antes sempre eretos, agora curvados sobre um peso invisível. A paranoia estava instalada. Ele demitira 2 assistentes, suspeitando de vazamentos. Revirava escritórios, gritava com sócios no telefone. O príncipe consorte estava perdendo a coroa. E então, algo ainda mais revelador aconteceu. Ele parou de repente, no meio da adega, e olhou fixamente para a câmera. Seus olhos vidrados e vermelhos pareciam perfurar a lente. "Você tá aí?" Sua voz estava rouca, arrastada pelo álcool. "Sei que tá me assistindo, seu covarde." Ele não sabia que era eu. Acreditava ser um concorrente, um traidor, mas sabia que estava sendo observado. A presença do meu fantasma era tão real para ele quanto o uísque em sua mão. Na manhã seguinte, um jornalista publicou uma foto dele saindo de um restaurante. O rosto estava inchado, os olhos cercados por olheiras escuras. A legenda falava em estresse pós-traumático pela perda da esposa. Eu soltei uma risada amarga e seca, sozinha naquele quarto. O estresse dele não era pela perda, era pela culpa, pelo medo de ser descoberto, pelo império que via desmoronar, sem entender o porquê. O laço estava apertando. Sua imagem pública, impecável, rachava. Seus negócios, uma vez sólidos, tremiam, e sua sanidade, bem, essa estava se esvaindo pela garrafa de uísque. Ele estava se destruindo. E eu, Patrícia,
sua fantasma particular, era a arquiteta silenciosa de toda a sua ruína. A vingança era um prato que de fato se comia frio, e cada garfada era mais saborosa que a anterior. O disfarce estava aperfeiçoado. De óculos escuros e o cabelo platinado escondido sob um lenço, eu era apenas mais uma mulher anônima numa cafeteria de Recife. Na minha frente, um tablet barato. Havia uma peça faltando no meu quebra-cabeça da vingança, algo que ligasse Arthur diretamente à minha morte, e eu sabia exatamente onde essa peça estava. Na mansão, escondido atrás de um tijolo falso na lareira da biblioteca, estava meu diário. Nele, semanas antes do acidente, eu havia notado meu medo. Arthur está diferente. Ele fica olhando para o rio com um brilho estranho nos olhos. Hoje ele me perguntou, brincando, se eu sabia nadar contra correntes fortes. Ri, mas não achei graça. Era a prova da premeditação. A centelha de dúvida que poderia acender um incêndio nas investigações. Usando um número descartável, enviei uma mensagem criptografada para o telefone dele. Uma linha só, que faria sentido apenas para nós dois. O tijolo da lareira guarda mais do que cinzas. Não assinei, não precisei. A mensagem era uma assinatura em si, uma referência a um segredo nosso, de um fim de semana frio em que nos escondemos ali um bilhete de amor. Ele respondeu em minutos. Que é isso? Ignorei. A semente estava plantada. A ansiedade é uma ferramenta cruel. Eu o observei pelas câmeras que eu ainda acessava correr para a biblioteca, tirar o tijolo com as mãos trêmulas e puxar o diário. Seu rosto, pálido e suado na câmera de segurança, foi da confusão ao pânico absoluto. Ele olhou para todos os lados, como se eu pudesse estar ali, escondida nas sombras, observando. E estava, a quilômetros de distância, mas observando cada microexpressão de terror. A armadilha estava armada. Eu não precisava de uma arma. O passado era minha isca. A ganância dele, o medo de perder tudo que roubou, seria a armadilha. Eu sabia que ele não resistiria. Ele tinha que voltar ao local do crime. Tinha que garantir que não havia mais nenhuma prova. Tinha que tentar matar o fantasma uma segunda vez. E era exatamente isso que eu queria. Que ele viesse até mim, no meu território, no palco da sua traição. A caça estava prestes a se inverter, e o caçador, assombrado por seus próprios demônios, estava caminhando direto para a jaula. A noite na mansão era pesada, carregada de um silêncio que gritava. Eu estava na varanda dos fundos, de costas para a piscina iluminada, olhando o mesmo trecho do Capibaribe onde tudo havia acontecido. Os sons dos seus passos apressados no mármore do hall eram como tambores anunciando o fim do jogo. Ele entrou na varanda ofegante, os olhos selvagens, vasculhando as sombras. Na mão direita, ele segurava uma pasta. Dentro dela, meu diário. Onde você está? Sua voz era um rosnado, um fio de sanidade se desfazendo. Mostre sua cara, seu covarde. Dei um passo para trás, para a luz azulada que vinha da piscina. Meu lenço caiu no chão, revelando o cabelo lourado e curto. Covarde? Minha voz soou calma, um contraste gritante com a dele. É uma palavra forte vinda de alguém que empurra esposas bêbadas em rios escuros. Ele parou abruptamente, congelado no lugar. Os olhos arregalaram, tentando processar. A mulher de cabelos escuros e longos, a socialite elegante. Agora era um fantasma loiro e angular sob a luz noturna. Patrícia? Meu nome saiu como um sopro, um suspiro de puro terror. Mas você está morta, completei, dando mais um passo em sua direção. O mar não gostou do seu presente. Ele me devolveu. Ele balançou a cabeça, negando a realidade na sua frente. A pasta com o diário caiu no chão com um baque surdo. Não, foi um acidente, Patrícia. Você caiu, eu juro. Pare, Arthur. Minha voz cortou o ar como uma lâmina. Pare de mentir.
Para mim e para você. Você me estudou as correntes, me embriagou, me empurrou. Eu vi o seu rosto. A fachada desmoronou. O medo deu lugar a um ódio puro e rasteiro. Seus punhos se cerraram. Você devia estar morta. Ele cuspiu, avançando em minha direção. Eu não recuei. Fiquei parada, olhando fixamente para ele, um sorriso triste e frio nos lábios. Eu estou. Você não percebeu que naquela noite, no rio, você não matou apenas a sua esposa. Você matou a única parte sua que ainda era boa. O homem que eu amei morreu ali também. Ele parou a centímetros de mim, o braço erguido, prestes a... o quê? Me empurrar na piscina? Desta vez com testemunhas? As câmeras que eu ativei registravam tudo. O som de sirenes começou baixo ao longe, mas crescendo rapidamente. Seus olhos arregalaram novamente, desta vez em pânico puro. O que você fez, Patrícia? O que você não teve coragem de fazer, Arthur. Chamei a polícia. O confronto final não foi físico. Foi o som da sirene se aproximando que o derrotou. Ele cambaleou para trás, o rosto uma máscara de derrota. O caçador tinha se tornado a presa, e o fantasma que ele temia havia se materializado para assombrá-lo de uma vez por todas. O Tribunal de Justiça de Pernambuco estava abafado, cheio de repórteres sussurrando e do olhar pesado do público. Eu estava na frente de todos, mas desta vez não era a vítima indefesa, era a testemunha principal. Do outro lado da sala, Arthur parecia ter encolhido dentro do seu terno caro. O olhar arrogante se apagara, substituído por um vazio assustado. A máscara tinha caído para sempre. O promotor exibiu as provas uma por uma. A gravação do nosso confronto na varanda, onde ele confessava indiretamente, meu diário, os e-mails entre ele e Beatriz planejando o desvio de verbas, os registros do meu fundo de emergência mostrando que eu não tinha motivos financeiros para assumir. O réu não apenas planejou friamente o assassinato de sua esposa, a voz do promotor ecoou na sala, como tentou se apropriar de um império construído por gerações da família Cavalcante. Quando me chamaram para depor, minha voz não tremeu. Contei tudo, do champanhe adulterado ao empurrão no rio, do resgate pelo seu Francisco à minha vida como fantasma. Cada palavra era um peso a mais nos ombros de Arthur. Ele não olhava para mim. Encarava as mãos algemadas, um suor frio escorrendo pela sua têmpora. O príncipe do asfalto tinha encontrado seu fim no mesmo sistema de justiça que ele acreditava poder comprar. O veredito foi culpado. Tentativa de homicídio qualificada, fraude, estelionato. A sentença ecoou na sala como um trovão. 32 anos de prisão. Eles o levaram algemados. Ao passar por mim, ele finalmente ergueu os olhos. E não vi ódio, vi o desespero de um homem que perdeu o jogo para um fantasma. O desespero de quem sabe que a própria ambição foi sua cela. Do lado de fora, a luz do sol de Recife me acertou em cheio. Pela primeira vez em mais de um ano, respirei fundo, sem medo, sem precisar me esconder. A justiça das ondas não era sobre vingança, era sobre equilíbrio. O mar havia me devolvido e agora devolvia a verdade. Enquanto as câmeras se apontavam para mim, eu virei as costas e entrei em um carro discreto. Minha história com Arthur tinha terminado, mas a história de Patrícia Cavalcante estava apenas começando. O escritório no topo de um prédio histórico do Recife antigo cheirava a madeira encerada e livros novos. Da janela, eu via o Capibaribe huir, agora como um velho conhecido, não um inimigo. Na minha mesa, não havia mais fotos de Arthur, apenas um porta-retratos com uma imagem de meu pai e outro comigo e seu Francisco, na frente da jangada dele, ambos com sorrisos largos e genuínos. A holding Cavalcante e Lemos não existia mais. Em seu lugar, havia a Fundação Cavalcante. O foco não era mais o lucro a qualquer custo,
mas o desenvolvimento sustentável. Investimos em energia limpa a partir do bagaço de cana, como Arthur uma vez fingiu querer, mas agora de verdade. A primeira coisa que fiz foi regularizar todas as dívidas trabalhistas que ele havia deixado para trás. A segunda foi criar um programa de bolsas para filhos de pescadores e trabalhadores rurais. A riqueza que quase me custou a vida, agora financiava vidas. Era uma ironia que meu pai teria apreciado. Encontrei Beatriz, a sócia e amante de Arthur, em um aeroporto, prestes a fugir do país. Ela me olhou com desdém. "Você acha que ganhou?" Ela cuspiu. Eu apenas sorri. Não se ganha uma guerra quando se sobrevive a ela, Beatriz. Apenas se vive para contar a história. Deixei que a polícia fizesse o resto. Minha própria imagem pública mudou. De socialite frívola, eu me tornei uma empresária respeitada. Mas mais importante do que o respeito dos outros era o meu próprio respeito. Eu, Patrícia, não herdei apenas uma fortuna. Herdei a minha própria força. A resiliência que descobri nas águas geladas do rio, a sagacidade que aprendi nas sombras, a compaixão que aprendi com um pescador. A herança não era o dinheiro, as terras, o poder. Era a liberdade. A liberdade de ser quem eu era, sem máscaras, sem medo. A maré finalmente havia limpado a costa, levando os destroços do passado para longe, deixando apenas a areia limpa para construir algo novo. E eu, Patrícia Cavalcante, finalmente estava pronta para viver. Não a vida que me foi dada, mas a vida que eu escolhi. Algumas noites ainda sonho com a água. Não é mais um pesadelo de pânico e escuridão. É um sonho tranquilo, de flutuar, de ser levada suavemente pela correnteza, sob as estrelas. Acordo não com o coração disparado, mas com uma estranha paz. O rio Capibaribe e eu fizemos as pazes. Ele foi um instrumento da minha morte simbólica e o cúmplice do meu renascimento. Hoje, caminhando pela praia de Boa Viagem no fim da tarde, olho para o horizonte infinito, a mesma vista que eu tinha da varanda do apartamento que compartilhei com Arthur. Mas nada é igual, porque eu não sou mais a mesma. Arthur apodrece em uma cela, sua ambição desmedida reduzida às 4 paredes de uma prisão. Sua única herança é o tempo, muito tempo. Às vezes, recebo notícias dele, pedidos de clemência, cartas cheias de arrependimento que soam tão vazias quanto suas promessas de amor. Eu nunca respondo. O silêncio é minha resposta final. A verdadeira herança nunca foram os bens, os imóveis ou as ações. Meu pai, em sua sabedoria, tentou me ensinar isso, mas eu precisei quase morrer para entender. A verdadeira herança era a força que eu nem sabia que tinha, a resiliência que brotou do fundo do desespero, a sagacidade que nasceu da traição, a compaixão que floresceu no olhar simples de um pescador. Herdei a mim mesma, e isso ninguém pode roubar, comprar ou jogar ao mar. O vento sopra forte, trazendo o cheiro doce do açúcar das usinas e o cheiro salgado do oceano. Os 2 cheiros de Recife, os 2 cheiros da minha história. Dou meia volta e começo a caminhar de volta para a cidade, para a vida que construí, para a mulher que me tornei. A garota que um dia foi Patrícia Cavalcante se afogou naquelas águas. A mulher que saiu delas é herdeira apenas de seu próprio destino. E o futuro, finalmente, é só meu. E assim, entre águas traiçoeiras e silêncios que falavam mais alto que gritos, chegamos ao fim desta maré que lavou uma vida inteira. A jornada da Patrícia, da herdeira ingênua à arquiteta do próprio destino, torna-se um lembrete de que os maiores perigos podem vir de dentro de casa, mas a força para renascer também mora dentro de nós.
Se este relato de resiliência e coragem tocou seu coração, convidamos você a se inscrever no canal Um Café, Uma História para nos acompanhar nas próximas narrativas, em outras vidas que precisam ser contadas. Queremos saber de você, de que canto do Brasil nos escuta. Já precisou se reinventar pelas próprias mãos, como a Patrícia? Conte pra gente nos comentários. Cada xícara de café compartilhada é um laço invisível que nos une através destas jornadas. Muito obrigada pelo seu tempo, pela sua escuta atenta e por escolher este cantinho para se emocionar conosco. Até a próxima história e ao próximo café.